Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos muito felizes, começando mais um programa Palavra Viva. Hoje, dia 10/8/2021, estamos começando mais um programa Palavra Viva para a glória de Deus. E você pode já mandar a sua mensagem no WhatsApp 12991925941, 12991925941, 12991925941, e nós estaremos recebendo a sua mensagem, colocando o seu nome no nosso caderno de oração. Temos orado por você, por sua casa, por sua família, por todos os ouvintes do nosso programa e cremos que o nosso Deus é poderoso para fazer grandes coisas por nós. Então, participe e mande a sua mensagem. E você que nos acompanha também pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, você pode deixar aí o seu comentário, nós estaremos observando com certeza. Nós vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida a segunda parte da mensagem que nós demos início ontem, falando um pouco sobre o profeta Oséias. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então, vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. E hoje eu quero meditar com vocês na segunda parte da mensagem que eu iniciei com vocês ontem, que tem por título O Profeta, Sua Mensagem, Seus Filhos e o Juízo de Deus a uma Nação em Pecado. Essa mensagem que está embasada no livro do profeta Oséias, no capítulo 1,
versículos de número 1 a 11. Não vou ler novamente todo esse texto, mas nós vamos ler o texto a qual eu quero pontuar com vocês aqui hoje. E só para situar você que não ouviu a primeira parte dessa mensagem, não acompanhou a primeira parte dessa mensagem, e você, inclusive, se quiser ouvir a primeira parte dessa mensagem, você pode, acessando o meu canal no YouTube, Miqueias Alves, lá está salva a primeira parte dessa mensagem, você pode estar acompanhando, bem como também já se inscrevendo no meu canal. E o que acontece? O profeta Oséias, ele foi levantado por Deus no tempo em que Uzias era rei de Judá e Jeroboão II era rei de Israel. Esses dois reis eram reis que promoveram, viveram, que levaram ambos os reinos a prosperidade econômica, a uma ascensão econômica muito grande. No entanto, o grande problema, o grande pano de fundo é a idolatria do povo de Deus. E Oséias, ele profetiza de maneira mais específica para o reino norte, o reino de Israel, ele que era contemporâneo de Isaías, de Miqueias, de Amós, e ele recebeu uma palavra da parte de Deus a comunicar o povo de Israel, uma palavra de repreensão, uma palavra dura, e Deus o levanta em meio a todo esse contexto para ser um porta-voz da sua mensagem. Oséias, que significa Jeová salva, o Senhor é salvação, porque o nome Oséias, como também o nome Josué e Jesus, são da mesma raiz, possuindo então o mesmo significado. E a verdade é que Oséias foi levantado por Deus para pronunciar uma palavra dizendo que, na verdade, o Senhor é salvação, apontando para aquele que é o nosso único e suficiente Salvador, isso é Jesus Cristo. Muito bem. E aí ontem nós vimos o primeiro ponto dessa mensagem, em que nós observamos aí o profeta, seu tempo e sua mensagem, no versículo de número 1. E hoje eu quero meditar com vocês sobre Deus, o profeta e a profecia, o segundo ponto dessa mensagem, que está embasado no versículo de número 2. Então, vamos meditar Oséias capítulo 1, verso 2, que diz assim: O princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse, pois o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Esse versículo talvez seja um dos versículos mais difíceis de interpretação de toda a Escritura. Inclusive há um fato até cômico, se não fosse trágico, de um pastor de uma determinada localidade do nosso país, vocês devem estar lembrados, é só procurar aí na internet, que lendo o texto de Oséias, ele cometeu uma grande heresia, cometeu um grande pecado, e aí já não sabemos se é por inocência dele, ignorância, ou mesmo por de forma leviana, interpretando o texto bíblico de maneira equivocada. Tanto ele quanto aqueles que aceitaram tal fato. Mas a questão é que esse texto é um texto de difícil interpretação. Principalmente porque nós interpretamos a palavra de Deus à luz da própria palavra de Deus. Não pode haver contradição na palavra de Deus, porque ela é um todo organizado, um todo coerente, que possui uma coesão, uma coerência. E nós
quando vamos ler a palavra de Deus e buscar a sua devida interpretação, nós examinamos passagens difíceis com passagens mais fáceis. Mas o fato é que esse texto é quando Deus, pela primeira vez, em outras traduções, a primeira vez que a palavra do Senhor veio a Oséias, é quando Deus pela primeira vez vai falar com o profeta Oséias. E nas suas palavras Deus dá a ele uma ordem, Deus dá a ele um pedido, que ele vá e tome uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então nós precisamos pontuar algumas questões aqui, 3 pontos fundamentais a fim de nós entendermos esse texto. Primeiro, nós temos que entender o Deus que está falando com Oséias. Nós temos que entender um pouco mais sobre o Deus a quem nós servimos. Deus, ele se revela de maneira singular para cada um de nós. Se você olhar desde Gênesis ao Apocalipse, Deus de maneira singular se revela a suas criaturas, aos seus filhos, ao seu povo, a cada um de nós. E Deus se revela ao profeta Oséias aqui de uma maneira especial, de uma maneira diferenciada a de outros profetas. Vocês já devem ter percebido que em alguns contextos, Deus se revelou a seus profetas de maneira sobrenatural. Deus se revelou aos seus profetas de maneira muito gloriosa. De tal maneira que eles não puderam resistir de modo algum à presença de Deus, à maneira como Deus se revela. Mas aqui nós não temos um relato, uma narrativa dizendo como Deus se revelou ao profeta de maneira sobrenatural. E eu penso que isso talvez seja por conta da própria mensagem que Deus tinha a transmitir ao profeta Oséias. Porque a ordem de Deus, a primeira palavra que Deus diz ao profeta já era por si só sobrenatural. Já era por si só algo que tirava ele tirava ele da sua estabilidade, tirava o chão dos seus pés. Porque aquilo que Deus requer do profeta é algo muito grande. A maneira como Deus se revela ao profeta é algo sobrenatural, pelo próprio pedido que Deus faz. E aí eu percebo que, para que nós entendamos aquilo que Deus quer para nossas vidas, nós precisamos entender que a maneira que Deus revela para mim não é a maneira que Deus vai se revelar para você, e como não é a maneira que Deus vai se revelar para outros. Na hora de Deus me chamar e te chamar, na hora de Deus fazer uma obra na minha e na sua vida, Ele vai fazer, Ele vai se revelar de uma maneira específica. E nós precisamos entender que os propósitos de Deus para a nossa vida não são iguais, porque Deus tem o quê? Seus próprios propósitos a ser realizados sobre as nossas vidas. Segundo, nós precisamos entender o quê? O profeta. Quando eu olho para o profeta Oséias, ele que era uma pessoa pública, a Bíblia menciona o seu pai, Beri. Nós percebemos que no contexto do Antigo Testamento, quando aparece o nome do pai, ou seja, algum rastro de descendência ou genealogia, significa que essa pessoa é uma pessoa importante, significa que essa é uma pessoa pública. E aí eu percebo como Deus ele tem seu jeito de se revelar, de nos chamar. Porque veja bem, Deus ele chama os anônimos. O caso do profeta Elias. A Bíblia fala da localidade de Elias, mas não fala quem era o pai ou a mãe de Elias. Elias o tisbita. Por quê? Porque era da cidade de Tisbé. Quando não aparece genealogia, porque essa pessoa que é insignificante no contexto social. Mas quando aparece genealogia, como o caso de Isaías, que era primo do rei Uzias,
que veio ter um encontro sobrenatural com Deus no templo. No ano que morreu o rei Uzias e o céu se abriu, ele teve visões extraordinárias a respeito de Deus, os serafins voando e cantando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí eu percebo que Deus se revela tanto aos anônimos, como ele se revela ao quê? Às pessoas públicas ou importantes. Porque a maneira pela qual Deus vai me usar e vai te usar é diferente. Deus, ele chama quem quer, como quer, da maneira que quer, de onde ele quiser, para fazer a sua vontade. É o caso do profeta Oséias. Deus levanta o profeta Oséias no contexto público. E por que ele precisava ser alguém importante? Que todo mundo conhecia a história, a índole, a família. Porque o que Deus faria através da vida de Oséias precisava estar sob o conhecimento de todas as pessoas. Porque agora, veja bem, nós temos o profeta e nós temos o quê? A profecia. Qual que foi a palavra profética começar o ministério do profeta Oséias? Vai e toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Ele precisava ser uma pessoa pública, porque o que aconteceria na sua vida seria algo também público. E o pedido de Deus para Oséias chega a ser o que? Dá um nó na cabeça de muitos intérpretes das Escrituras. Por quê? Primeiro pelo fato de quando você lê a lei do Senhor, Deus proíbe veementemente o casamento do crente com o descrente, ou do israelita com o não israelita. Os sacerdotes, e há uma tese de interpretação que Oséias pudesse ser um sacerdote, o sacerdote não poderia casar-se com prostitutas ou com mulheres imorais. Mas nós não temos uma certeza que Oséias fosse um sacerdote. Mas o fato é que esse pedido é um pedido que vai contra o caráter de Deus, como um Deus santo pede para que um homem case-se com uma mulher profana. É algo ousado. Segundo, e a tese que nós encontramos aqui no texto, Deus declaradamente diz o que? Vai e toma uma mulher de prostituições. Porque alguns acreditam que essa mulher com que ele se casa, Gomer, talvez no começo não fosse uma mulher prostituta, que não fosse uma mulher imoral, uma meretriz, mas que veio a ser depois. Mas o texto não diz isso. O texto diz que ela era uma mulher o quê? De prostituições. E a ordem de Deus era: vai e toma uma mulher de prostituições. E por que Deus estava pedindo isso? Deus estava pedindo isso por conta do que Deus estava tentando pronunciar ou dizer para o povo de Israel. Deus estava querendo ilustrar, por meio da vida do profeta Oséias, qual era o relacionamento que ele tinha para com Israel. Quem era Israel? Israel era um povo adúltero. Israel era um povo promíscuo. Israel era um povo que se vendia. Mas Deus decidiu amá-los. Mas Deus decidiu amá-los e amá-los incondicionalmente. E aqui não era para Oséias ir lá e tomar essa mulher para ter relações com ela como alguém que está dando uma paga para ter uma noite com ela. Não, vai e toma ela como esposa. Ou seja, tirar ela da onde ela se encontra. Aqui está se falando, está se tratando de um casamento. Oséias então está experimentando na pele o que significa amar e amar incondicionalmente alguém que não é digno do nosso amor. Porque a questão é o seguinte: como é que ele profetizaria falando de um Deus que é amor, de um Deus que amou Israel, de um Deus que fez tudo por esse povo,
de maneira incondicional, mesmo quando eles foram infiéis. Se o profeta não sabia o que significava amar alguém que não era digno do seu amor, ou alguém que vezes por outra o abandonava, o largava para voltar aos seus mesmos erros e pecados de outrora. E aqui eu vejo a intensidade e a profundidade do ministério de Oséias. Tem muitas pessoas que não entenderam o seu ministério, não entenderam a sua chamada, não entenderam nada daquilo que Deus tem para a sua vida, porque não experimentaram com clareza o peso das palavras que saem da sua boca. Como que eu falo de amor se eu não amo? Como que eu falo de amor incondicional, que é o caso de Deus para com Israel, se eu não sei o que significa isso na prática? Oséias era um exemplo. Aqui nós temos um fato inédito, que é quando a profecia e o profeta e a vida do profeta se unem, se fundem, se confundem. Quem olhasse para Oséias, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, veriam ali uma mensagem de Deus para suas vidas. Veriam ali um exemplo nítido do que significa o amor de Deus para com Israel. Você já parou para pensar no quanto Deus nos amou? Porque veja bem, o povo de Israel foi chamado em Abraão, um homem que morava na cidade de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, que a moeda de troca eram ídolos, onde se sacrificavam crianças para os seus deuses. E Deus chama Abraão, escolhe Abraão da incircuncisão para a circuncisão. Ou seja, Abraão, o patriarca Abraão, aquele que seria a base para toda a história do povo de Israel, era o quê? Era alguém perdido. Era alguém indigno do amor de Deus, mas o amor de Deus alcançou para o tirar de onde ele estava, para o dar salvação. Isso continua na história quando Deus ama Jacó e rejeita Esaú. Isso continua na história quando Deus tira esse povo do Egito por seu amor. Levanta Moisés como um grande líder político religioso para conduzir o povo pelo deserto para chegar à terra de Canaã e tomar posse da herança que ele havia prometido lá em Abraão. Deus faz uma aliança com esse povo no Monte Sinai. Tudo para fazer desse povo um povo separado, um povo santo. Um povo à sua imagem, à sua semelhança. Mas o que esse povo faz? Esse povo peca contra Deus. De modo que eles fazem uma aliança com Deus no Monte Sinai. 40 dias depois eles quebram essa aliança, fazendo um bezerro de ouro para ser adorado. Esse povo, depois da liderança de Josué, se esquece de quem é Deus e começa a fazer aliança com aqueles povos da terra de Canaã, se prostituindo, dando suas filhas em casamento, adorando os seus deuses, adorando a Baal, adorando a Astarote. Isso vai se concretizar ainda mais lá no reinado de Salomão, mesmo depois de haver construído o templo do Senhor, estabelecida a adoração em Jerusalém. Mesmo assim, com os seus muitos casamentos e alianças políticas, alianças idólatras, ele introduziu o culto a Baal em Israel novamente. E esse povo se perverte. Agora a divisão do reino. Jeroboão introduz em Dan, em Betel, adoração a bezerros de ouro, adoração a Baal. Aí vem Acabe lá na frente, adorando Baal e Azera. Esse povo está o tempo todo se prostituindo, o tempo todo se afastando de Deus, o tempo todo vivendo em adultério espiritual. E Deus está ali querendo o quê? Salvar eles. E Deus está ali querendo o quê? Chamar eles para a salvação. Esse é o exemplo claro de muitos, que até hoje Deus está te chamando 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes e você não consegue ouvir o convite de amor de Deus. E Deus continua te amando apesar dos seus pecados e você continua rejeitando a esse Deus. Até quando vai ser assim?
porque veio juízo sobre o povo de Israel. Um dia as coisas mudam. O amor de Deus não significa que Ele está fazendo vistas grossas aos nossos pecados. Uma hora vem disciplina, vem correção, vem mudança de rota. Que nós possamos entender essa palavra nesse dia, nessa noite. E que você venha se agarrar a Deus que você serve, que morreu por você, que se entregou por você para que você tivesse vida. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.